Bom dia a todos e a todas. Eu presumo que estivessem todos à espera que eu abrisse as hostilidades. Eu estava aqui a comentar com o professor Domingos Fernandes, depois desta atuação da Lua, que forma mais fantástica de começarmos. Parabéns à escola, parabéns à família, parabéns à comunidade que produziram uma pessoa tão incrível como a Lua. Mas, por outro lado, isto faz-nos questionar desde já a razão de ser desta reunião. Porque se a Lua também é um produto da escola, então o que é que nós estamos aqui a fazer? Deixem-me fazer aqui alguns cumprimentos. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, Doutora Manuela Tender, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Sertã, Professor Dr. José Pedro Ferreira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professor Dr. Domingos Fernandes e Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Conselho Nacional de Educação aqui presentes, Excelentíssimos Senhores Delegados Regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares aqui presentes, da Zona Centro, Doutora Cristina Oliveira, de Lisboa e Val do Tejo, Dr. Pedro Florencio, do Algarve, Doutora Carla Fernandes, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação IP, Doutora Maria Manuela Nogueira, e Excelentíssima Senhora Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos desta mesma entidade, Doutora Maria de Lourdes Curto, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Câmara e Vereadores, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Presidentes ou Diretores de Institutos Politécnicos de Porto Alegre, Setúbal, Bragança, Leiria, Porto, Diretores de Escolas Superiores de Educação, Senhores Diretores de Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais, um cumprimento especial, naturalmente, ao Diretor do Agrupamento de Escolas da Sertã, anfitrião também desta reunião, Sr. Presidente da Associação Nacional de Professores, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, caro colega, Sr. Presidente da Proinclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, Sr. Representante da ANESPO, Sr. Representante do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, Excelentíssimos Senhores Oradores e Convidados e Moderadores, peço desculpa se omiti alguém nesta enumeração de entidades presentes. Excelentíssimos senhores professores, naturalmente, e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Conselho Nacional de Educação, na pessoa do seu Presidente, o professor Dr. Domingos Fernandes, pela escolha da Sertã para esta reunião do Conselho Nacional de Educação. Um agradecimento muito especial também à doutora Cláudia André, conselheira do Conselho Nacional de Educação, e não será coincidência o facto dela ser da Sertã e esta reunião estar a ser realizada na Sertã, naturalmente. Muito obrigado. Bem-vindos à Sertã, votos de um excelente dia de trabalho. O Conselho da Sertã esteve sempre comprometido com o ensino. Esteve comprometido desde muito cedo. Apesar da sua localização, apesar do afastamento aos grandes centros e ao litoral e do relativo desinteresse de sucessivos monarcas na disseminação do ensino pelo país, a Sertã procurou sempre contrariar aquilo que muitos investigadores apontam como um dos pecados capitais do desenvolvimento português, ou da falta de desenvolvimento em Portugal, o desinvestimento na educação. Foi ainda no século XVIII que se fundou no Conselho a primeira estrutura de ensino. A designada aula de latim abriu caminho a outras experiências, conduzidas pelos frades do convento de Santo António, na Sertã, aqui muito perto deste lugar onde nos encontramos, e que criaram uma escola de ler, escrever e contar, como se dizia na altura. Mas foi em Sernaches do Bom Jardim que, nos finais do século XVIII, se implantou o principal centro de ensino do município,
a fundação do Real Colégio das Missões, depois transformada em Seminário das Missões, assumiu-se como a pedra angular da difusão do ensino num vasto território que extravasava em muitas fronteiras do Concelho da Sertã. Apesar de orientado para a formação de clérigos e de missionários para a evangelização de África e do Extremo Oriente, este estabelecimento foi a oportunidade de muitas famílias poderem oferecer uma formação escolar de base aos seus filhos. Falamos, claro, de uma minoria, ainda assim, dessa minoria saíram muitas figuras de relevo da sociedade portuguesa. Foi ainda em Sernache do Bom Jardim e após a criação do Real Colégio, que era naturalmente uma escola masculina, que as raparigas tiveram também ensejos de obter alguma instrução num projeto absolutamente pioneiro na região e patrocinado nos inícios do século XIX por beneméritos locais. É fundamental também invocar o papel dos beneméritos no modo como se difundiu o ensino nas freguesias do Concelho. Pedrógão Pequeno teve uma escola ainda no século XVIII, seguindo-se no século XIX, Sernache do Bom Jardim, Cabeçudo, Várzea dos Cavaleiros e outras. Foram, aliás, estes beneméritos que financiaram a construção da maioria dos edifícios que acolheram as escolas. No século XX, a Sertã seguiu as pisadas do ensino no país, tendo sido palco de inúmeras experiências educativas, como as escolas móveis, no tempo da Primeira República, promovidas por Casimiro Freire, que é natural do Concelho da Sertã. Também o ensino para adultos deu os primeiros passos nesta altura. Durante o período do Estado Novo foram criadas escolas e postos escolares no Concelho e na década de 50 existiam mais de 3 dezenas de escolas e cerca de 40 postos escolares. É nesta época também que aparece pela mão de Libânio Vaz Serra o primeiro colégio com ensino secundário no Concelho. O Instituto Vaz Serra tornou-se uma referência educativa na região, assumindo um papel fundamental na educação de nível secundário e no desenvolvimento do território. Na Sertã, na Vila da Sertã, o ensino secundário chegou pouco depois, através do Centro Liceal e Técnico, que seria o embrião da futura Escola Técnica da Sertã, posteriormente Escola Secundária da Sertã, ainda agora um centro de excelência na área do ensino. O ensino tecnológico e profissional foi uma realidade na década de 1990, com a criação da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã, altura em que todo o sistema de ensino foi reformado, aproximando-se do figurino que hoje se conhece. Neste momento, o Concelho orgulha-se de possuir uma vasta oferta formativa com estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico, secundário e a situação atual é esta mesmo. Temos o agrupamento de escolas público, com uma dimensão considerável, temos depois uma escola profissional, temos uma escola com contrato de associação e que também ministra ensino profissional. Na verdade, nós temos ensino profissional em 3 estabelecimentos escolares diferentes. No 10º ano, na totalidade, o Concelho da Sertã tem 10 turmas, o que significa que, ainda assim, e face à realidade da nossa região, apresenta uma situação demográfica bastante confortável, se quisermos. Não é frequente encontrarmos num território afastado dos grandes centros uma situação em que no 10º ano, no início do percurso no secundário, nós conseguimos ter 11 turmas, 5 de cursos científico-humanísticos, 6 de ensino profissional, com cerca de uma dezena de saídas profissionais. Mas temos, portanto, também outras valências, ensino pré-escolar público e privado, um centro qualifica aqui no agrupamento de escolas da Sertã, uma escola de educação especial da APPA-CDM Sertã, um polo do Conservatório de Música de Coimbra e, para além de outras entidades ligadas à formação, temos também a presença regular do ensino superior, da Universidade de Coimbra, desde logo através da sua participação no Centro de Inovação e Competências da Floresta, um centro de investigação e desenvolvimento na área da floresta e das madeiras, e, mais recentemente, da Universidade da Berta, que criou na Sertã um centro local de acesso à informação e à cultura. E, sobretudo, temos na Sertã a profunda convicção de que a educação tem de ser a base de qualquer projeto de desenvolvimento que se queira
sustentável do ponto de vista social, ambiental e económico. E a Câmara Municipal da Sertã está sempre próxima de todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, não só na ação que decorre diretamente da transferência de competências, mas também através do apoio a atividades e a ações da comunidade educativa e até através do desenvolvimento de projetos com impacto pedagógico ou social. Eu quero reiterar a todos votos de um bom trabalho e dizer-vos que, sendo também da educação, mas estando há alguns anos a olhar para o fenómeno do lado de fora, se quisermos, entendo que este é um momento em que a reflexão e a ação consequente são mais necessárias do que nunca. Porque a escola encontra-se neste momento numa encruzilhada. Não há dúvida, e eu acho que todos concordamos, que a escola democrática conseguiu transformar a educação e fez aquilo que parecia impossível há 50 anos. Conseguiu colocar toda a gente na escola e conseguiu reduzir o analfabetismo português a números vestigiais. É, de facto, uma grande conquista, mas neste momento estamos, como disse, numa encruzilhada. Pede-se muita coisa à escola. Para mim, 3 coisas fundamentais. Em primeiro, que a escola seja uma instituição de cariz social, que seja garante de inclusão, de igualdade de oportunidade. Em segundo lugar, que a escola seja também um lugar de construção de cidadania, substituindo-se muitas vezes até à própria família. E uma cidadania ativa, informada, criativa, construtiva. E eu sou daqueles que continuam a pensar que a construção desta cidadania é uma das vertentes essenciais na escola. Eu não acredito numa escola que sirva apenas para produzir mão de obra para o mercado de trabalho. Eu acho que a escola deve pugnar por construir verdadeiros cidadãos. Esta tem que ser sempre uma missão absolutamente indispensável. Mas aqui neste capítulo as dificuldades também são cada vez maiores. E finalmente, em terceiro lugar, a escola deve ser também uma instituição focada nos resultados escolares. Uma escola competitiva nesse domínio. Uma escola voltada para o sucesso escolar dos alunos. Este aspecto também é essencial. E a questão aqui é, pode a escola continuar a ser tudo isto? Ou corremos o risco de ter uma escola que, querendo ser tudo, acaba por não ser nada? Eu quero aqui referir de uma forma um pouco solta algumas questões que atravessam a escola neste momento e que poderão eventualmente ser objeto de reflexão. Entendam isto como a visão de alguém que gosta da escola, que foi e é e continuará sempre a ser professor e que, desde há alguns anos, por razão do cargo que desempenho, que se encontra mais afastada e tem uma visão do lado de fora, se quisermos, eventualmente até uma visão mais desapaixonada. E, portanto, entendam isto como contributo que é possível dar neste momento da minha parte. São essencialmente questões que eu coloco. Em primeiro lugar, um problema que é muito comezinho, muito prático e quase inacreditável, que é a falta de professores. É que não é possível ter uma escola sem professores. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que chegamos a esta situação? Por que é que temos falta de professores? Alguns apontarão para questões de natureza salarial ou questões de carreira, e eu penso que, sem dúvida, que essas razões são importantes, mas eu acho que o problema é mais profundo. E o facto dos nossos jovens hoje não quererem seguir cursos via ensino diz-nos muito sobre aquilo que é a escola nos nossos dias. Esta é uma evidência para mim quando eu falo com os jovens, inclusivamente os meus próprios filhos, e nós percebemos porque é que eles não querem seguir a via ensino. Temos que refletir sobre isto. Uma outra questão que atravessa a escola neste momento e que mostra bem a indefinição, a perplexidade em que nos encontramos, tem a ver com a nossa relação
com a tecnologia e a relação com a sociedade através da tecnologia. Estamos a falar de computadores, telemóveis, grupos de WhatsApp, inteligência artificial. Como é que esta tecnologia nos pode ajudar na aquisição do conhecimento, mas também como é que esta tecnologia nos pode tornar e nos está a tornar cada vez menos informados, menos críticos no bom sentido, menos criativos, menos solidários? Como é que a tecnologia nos pode simultaneamente aproximar e afastar da sociedade? E o que é que nós temos que fazer, o que é que nós vamos fazer com a tecnologia? Vivemos numa indefinição relativamente a esta matéria. Na verdade, nós não sabemos o que fazer com a tecnologia nas escolas. E o mais complexo, mais complicado de tudo isto é que a evolução tecnológica é tão rápida que não nos dá sequer tempo para pensar sobre aquilo que nós podemos fazer com uma determinada ferramenta. A função social da escola é também cada vez mais difícil e é cada vez mais marcante e mais necessária. A escola tem que ser um lugar de inclusão, de integração, de combate às desigualdades, numa sociedade cada vez mais complexa e em permanente mudança. Temos hoje um elemento diferente que vem aumentar a complexidade desta matéria. É que vivemos hoje num quadro de diversidade cultural e temos que promover a integração dentro desse quadro de diversidade cultural, respeitando outros valores e outras culturas. Respeitando até onde, qual o limite, até onde podemos ir nessa integração / respeito por outros valores e por outras culturas que são diferentes. Mas, simultaneamente, esta função social da escola traz-nos uma outra questão, que é a questão final, que eu quero aqui deixar, que é, finalmente, qual deve ser o foco da escola? E como é que nós podemos garantir que, no meio de tantas funções, de tantas necessidades, que a escola, principalmente a escola pública, seja competitiva em matéria de resultados escolares? Porque é verdadeiramente essencial que a escola pública seja uma escola competitiva em matéria de resultados escolares. Mas nós queremos uma escola que seja apenas voltada para a sua função social ou queremos uma escola que seja competitiva nos resultados escolares? Conseguimos nós cumprir simultaneamente estes dois desígnios? Eu penso que, neste momento, muitas escolas deste país, a maioria das escolas deste país, conseguem ainda dar a resposta a estes dois desígnios. Na verdade, nós temos muitas escolas que, simultaneamente, cumprem muito bem essa função social, essa função de aprendizagem, de cidadania e simultaneamente, têm excelentes alunos que são brilhantes nos seus resultados e que seguem cursos nas melhores universidades. Mas até quando é que nós conseguiremos dar resposta a estes três desígnios? A questão que se coloca aqui é que é essencial, para nós garantirmos a igualdade de oportunidade, é essencial que a escola, principalmente a escola pública, seja muito competitiva no que respeita a resultados. Porque se nós deixarmos essa função de lado, se nós deixarmos essa função apenas para a escola privada, nós estaremos a criar uma sociedade mais injusta e mais desigual. Porque, na verdade, nós estaremos a deixar o acesso a uma escola voltada para os resultados, orientada para as aprendizagens académicas, científicas, estaremos a deixar esse acesso apenas para as classes mais desfavorecidas. E é essencial que toda a população tenha acesso a uma escola que seja orientada para os resultados e que possa, a partir daí, construir o seu percurso académico e profissional. Temos de nos interrogar se, na ânsia de termos uma escola tão preocupada com resultados sociais, se não estamos a criar uma escola e uma sociedade ainda mais
injustas. E a reflexão aqui é como é que nós podemos dar essas duas respostas? Como é que a escola pública se pode organizar no sentido de dar essas respostas? Ser uma escola voltada para a inclusão, uma escola voltada para a cidadania, mas simultaneamente uma escola que não pode ignorar o sucesso escolar dos seus alunos. Peço desculpa aqui por estas reflexões, se calhar não era bem o meu papel neste momento, mas entendi dever fazê-lo também como forma de lançar algum debate nesta reunião. Reitero os meus votos de um excelente dia passado aqui na Sertã e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigada. Tem a palavra o diretor do agrupamento de escolas de Sertã. Ora, muito bom dia a todos. Começar por dar os parabéns à Lua pelo extraordinário momento de cultura que aqui nos proporcionou e também à escola pelo trabalho desenvolvido. Peço desculpa, a minha voz não está propriamente a melhor, mas também é fruto da época e o mês de janeiro foi difícil e a recuperação também ainda não é total. Começar por cumprimentar a mesa, a doutora Manuela Tender, Presidente do Conselho Nacional da Educação e Ciência, Sr. Presidente do Conselho Nacional da Educação, Dr. Domingos Fernandes, a doutora Manuela Tender, peço desculpa, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Dr. Carlos Miranda, também ele professor, também já foi professor do agrupamento de escolas da Sertã. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Sertã, também está aqui conosco. Os senhores delegados regionais que se encontram presentes, só me lembro do nome da delegada regional de Centro, Cristina Oliveira, também, obviamente era meu dever, não é? Cumprimentar os senhores presidentes de Câmara presentes, presidentes de Junta de Freguesia, não tenho isto pela ordem e que me dificulta aqui um bocadinho a leitura. Também os senhores conselheiros do Conselho Nacional da Educação, senhores palestrantes, senhoras palestrantes, caros professores e professoras, comunicação social, representantes de outras entidades. Eu não tenho aqui, de uma forma tão exaustiva, a indicação de todas as entidades presentes, peço desculpa, mas considerem-se todas cumprimentadas, meus senhores e minhas senhoras. Não há dúvidas de que a educação é a base para que a humanidade possa progredir na consolidação de ideais de paz, liberdade e justiça social. Por isso, é lícito afirmar que as políticas educativas que implementamos hoje terão claramente reflexos no futuro que queremos e esperamos estar a construir. Nesse sentido, as práticas educativas que pomos em prática diariamente nas nossas escolas, universidades, institutos politécnicos ou outras instituições de formação devem ser objeto de reflexão permanente. Não só devemos analisar criticamente se elas materializam os objetivos definidos pelas políticas educativas traçadas, mas também se vão ao encontro das exigências do mundo em constante e rápida transformação, impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças sociais, novas exigências laborais e, principalmente, educativas, em que a concordância entre educação e tecnologia se tornou um dos maiores desafios do nosso tempo. Políticas educativas de futuro terão de garantir forçosamente que a transformação digital da sociedade e das escolas não aprofunda desigualdades já existentes. Pelo contrário, devem assegurar que a aprendizagem de qualidade em ambiente digital é acessível a todos os estudantes, independentemente da sua origem ou da condição socioeconómica. A preparação dos nossos estudantes para desafios desconhecidos faz-se com verdadeira promoção de igualdade de oportunidades. Todavia, não há verdadeira transformação
digital se as diferentes instituições de ensino não tiverem condições para ajustarem os seus currículos, as suas metodologias e as suas infraestruturas a uma profícua incorporação de novas tecnologias, incutindo-lhes princípios pedagógicos válidos e fundamentais. Desenhar o futuro da educação é planear políticas educativas que preparem professores e gestores pedagógicos para lidar com a era digital. O papel dos primeiros está a transformar-se inexoravelmente. Aos docentes, além da transmissão de conhecimento cientificamente correto, é solicitado que atuem como mediadores, facilitadores e integradores de tecnologias como a inteligência artificial, conduzindo os alunos ao desenvolvimento de capacidades necessárias para enfrentarem o século XXI. Um evoluído pensamento crítico e uma criatividade humanizadora. Ao tempo de profundas transformações e de grandes desafios que se colocam à educação nacional, não poderá ser alheia a definição de políticas que, enquanto garantem o acesso universal à aprendizagem de qualidade, respeitam as diversidades culturais e sociais regionais a que acrescem os impactos das crises globais e a diversidade de alunos estrangeiros que estão a chegar a um ritmo muito elevado ao nosso país. A barreira linguística, os conflitos culturais, os desfasamentos entre sistemas de ensino exigem, mais do que nunca, um esforço conjunto e um comprometimento total dos diferentes agentes educativos na consecução de um ensino integrador e multicultural. Posto isto, é imperativo criar espaços de debate, de reflexão e articulação sem os quais não seria possível satisfazer as exigências do mundo atual e de um país tão plural quanto o nosso, sem encontrar formas de ensinar inovadoras e inclusivas, ajustadas às necessidades da nossa sociedade, num presente em constante mutação. É, neste contexto, que o papel desempenhado pelo Conselho Nacional de Educação, órgão que promove a discussão pública sobre a política educativa e que apresenta as suas opiniões, pareceres e recomendações sobre questões relativas à educação por iniciativa própria, ou em resposta a solicitações apresentadas pela Assembleia da República ou pelo Governo, é fundamental. O Conselho Nacional de Educação tem sido uma bússola para que o sistema de ensino português persiga os princípios de equidade e qualidade. As diretrizes que aponta, quando aplicadas, têm impacto direto em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, garantindo alinhamento com os interesses do país e as exigências de uma tecnologia global, de uma sociedade global em rápida e contínua transformação. Assim, reconhecendo a importância que o Conselho Nacional de Educação tem tido na política educativa nacional, foi com imensa satisfação que o agrupamento de escolas da Sertã aceitou ser entidade parceira na organização deste seminário. Muito obrigado ao Conselho Nacional de Educação, na pessoa do Dr. Domingos Fernandes, por ter escolhido o interior do país, mais propriamente a Sertã, para realizar este importante seminário. É um sinal claro de que o Conselho Nacional de Educação olha para o país como um todo e reconhece a importância da descentralização na concretização destas iniciativas. Não posso deixar de dirigir aqui também uma palavra à professora conselheira do Conselho Nacional de Educação, professora Cláudia André, que é natural da Sertã, reside na Sertã, leciona em Proença Nova, aqui mesmo ao lado, que creio teve um papel importante na proposta do local para a realização deste seminário, tal como já aconteceu em outras iniciativas, também elas relevantes na área da educação e que decorreram também na Sertã. Muito obrigado, Cláudia. Ao longo do dia, teremos a oportunidade de ouvir palestras certamente enriquecedoras, participar em debates e colaborar na procura de respostas para os desafios educativos que se colocam e que irão colocar no futuro próximo. Este é o momento de analisarmos criticamente as políticas vigentes, identificar lacunas nas práticas pedagógicas atuais e procurar caminhos que possam transformar positivamente as nossas salas de aula e as nossas comunidades. Termino agradecendo à organização do seminário, à autarquia
da Sertã e aos palestrantes que generosamente aceitaram compartilhar connosco as suas experiências e os seus conhecimentos. A todos desejo que possamos sair daqui inspirados e prontos para agirmos em prol da educação, de uma educação que construa um futuro mais justo e sustentável para todos e, em particular, para os nossos alunos. Desejo a todos um belíssimo dia na Sertã e que este seminário, de facto, venha ao encontro das expectativas criadas. Obrigado a todos. Bem-aja. Muito obrigada. Tem a palavra a Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. Obrigada. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Permitam-me que comece com uma saudação muito especial à Lua Afonso por este momento de inspiração que nos trouxe no início desta atividade. É, de facto, muito importante o papel da escola, naturalmente também muito importante o papel da família. Esta inspiração que a Lua nos trouxe mostra-nos que, de facto, há lugar para a esperança. E eu acho que foi muito feliz esta iniciativa. Começo com as saudações às 3 entidades organizadoras, nas pessoas do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Sertã, a quem agradeço também pelo acolhimento e por esta recepção tão calorosa nesta terra tão bonita. O Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Professor Domingos Fernandes, a quem agradeço também o convite, e na sua pessoa permita-me que saúde todos os conselheiros, todos os elementos da organização, entidades convidadas, palestrantes e demais participantes. E o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas da Sertã, também, a quem felicito por se ter associado a esta iniciativa. E, de facto, por nos proporcionarem um momento de debate para a participação na definição das políticas educativas. Além desta saudação inicial e desta felicitação pela organização do seminário Políticas e Práticas Educativas, que é um momento que pretende ser um momento de balanço da atividade do CNE nos últimos 2 anos, eu queria também felicitar todos pela presença e desejar que seja um trabalho muito produtivo. Eu só poderei estar da parte da manhã porque tenho reunião do grupo parlamentar da parte da tarde e, portanto, já não poderei acompanhar os trabalhos como gostaria, mas certamente pelo programa será um dia profundamente enriquecedor e é destes momentos também que se fazem os progressos, os avanços desta reflexão conjunta, desta participação e deste envolvimento de todos que se fazem, de facto, os avanços na educação. Quero dizer que não podia deixar de estar aqui, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, porquanto reconheço o trabalho e enfim, os contributos valiosíssimos do Conselho Nacional de Educação para a definição das políticas públicas dos domínios que nós temos sob a tutela da Comissão Parlamentar da Educação e Ciência. As políticas públicas dos domínios da educação, da ciência e da inovação são as políticas que ocupam a grande parte do tempo dos nossos trabalhos parlamentares. E como naturalmente compreendem, eu estou aqui em representação de todas as forças políticas que integram a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, onde há visões um pouco distintas da escola, mas onde todos os partidos reconhecem a relevância da escola
E nas diferenças, nós procuramos fazer das diferenças também oportunidades. Oportunidades para envolver todos os olhares, todas as perspectivas, todas as necessidades, para conseguirmos assim superar todos os constrangimentos e todas as dificuldades com que a escola dos dias de hoje se defronta. Naturalmente, abrir a escola a todos foi uma grande conquista, mas nós precisamos proporcionar a cada um aquele apoio de que ele necessita. E a escola tem conseguido abrir a porta a todos. Esta é uma conquista valiosíssima e todos reconhecemos isso, mas ainda não está a conseguir dar a cada um aquilo que ele precisa. E os desafios que se colocam hoje à escola são muitos, quer na sua função de transmissão de conhecimento, e que não podemos nunca desvalorizar, porque o conhecimento é relevantíssimo, até porque se nós queremos cidadãos críticos, participativos e interventivos, o conhecimento é fundamental, mas nós precisamos também de formar cidadãos. Nós precisamos de valorizar aspectos de uma sociedade democrática e de uma sociedade plural. E nesta dimensão, a escola tem desafios hoje que são, de facto, muito complexos. Desde a integração multicultural, já aqui referida anteriormente, e nós temos escolas onde temos alunos de muitas nacionalidades, onde a barreira linguística é, de facto, um primeiro obstáculo ao acesso ao conhecimento, porque se um aluno não domina a língua na qual está a ser, efetuada a transmissão do conhecimento, se o aluno não percebe nada de português, como é que ele pode estar numa sala de aula com um professor a falar português o tempo todo, sem perceber uma única palavra? Eu também sou professora e recordo-me que tive uma experiência que foi para mim de veras traumatizante, quando de repente eu percebi que numa turma tinha um aluno ucraniano que não dizia uma única palavra em português, que não falava inglês nem francês, que eram as línguas com as quais eu podia interagir com ele, e só falava russo e ucraniano, e eu também não percebia uma única palavra dessas línguas, e foi extremamente difícil nós conseguirmos dar a esse aluno algum apoio e, portanto, hoje os professores confrontam-se com estas situações no dia-a-dia e a escola tem, de facto, de criar soluções que vão ao encontro das necessidades de cada aluno, mas também que não violentem os professores, porque os professores não conseguem dominar tudo e não podem saber as línguas todas e não podem dominar todas as áreas do saber. Portanto, é certamente muito complexo. Hoje, do lado dos decisores políticos, temos este desafio de olhar para a escola como este universo complexo, de procurar definir políticas públicas que vão ao encontro daquilo que são os constrangimentos, as necessidades, as expectativas de alunos, de famílias, da comunidade, dos profissionais da educação. Profissionais que são, de facto, valiosíssimos e que é preciso nós reconhecermos e valorizarmos. Se calhar só hoje, perante esta dificuldade imensa de encontrar professores para todos os alunos, é que os responsáveis políticos começam a perceber quão importante é termos professores, quão importante é termos professores apaixonados por aquilo que fazem, é termos professores que estão em permanente atualização, que fazem formação ao longo da sua vida, normalmente às expensas próprias, e que se valorizam para darem o melhor de si às novas gerações e à sua comunidade e ao seu país. É também este tributo que aqui quero deixar, portanto, em nome da Comissão de Educação e Ciência, quer ao Conselho Nacional de Educação pela missão que abraça, de emitir pareceres e recomendações que são naturalmente fundamentais para o nosso trabalho enquanto decisores políticos,
E nós temos basicamente 2 níveis de atuação. Um primeiro nível, que é o, enfim, mais importante no órgão que nós integramos, que é um órgão legislador e, portanto, o nosso primeiro nível de atuação é o da aprovação de leis e nós temos a noção da complexidade que é o enquadramento, e creio que qualquer um de vós tem, a dificuldade que é o enquadramento legislativo e ter leis adequadas e que permitam, de facto, enquadrar devidamente as situações e ajudar a superar as dificuldades. Mas temos um outro nível de atuação que é o da fiscalização da ação do Governo. E, portanto, todas as medidas adotadas pelo Governo nestes domínios da educação, da ciência e da inovação são também alvo de escrutínio da Comissão de Educação e Ciência que presido. E, naturalmente, deixo em nome de todos os membros da Comissão de Educação e Ciência a minha felicitação pela organização da iniciativa, pelo convite, que, como disse, nos associamos com muito gosto e, portanto, nós procuramos, tal como o CNE na sua atividade, conseguir encontrar consensos o mais alargados possível, porque a educação é, de facto, uma área onde julgo que fazem falta estes consensos e, de alguma maneira, enfim, um consenso o mais alargado possível que nos permita adotar práticas e definir políticas públicas que sejam, enfim, que vigorem por um lapso temporal considerável, porque a constante mutação das políticas também não cria instabilidade e não é muito vantajosa, e nós sabemos, enquanto membros da comunidade educativa, enquanto estudiosos, que a constante alteração do enquadramento normativo cria constrangimentos vários para as instituições e, portanto, quanto mais alargados forem os consensos na definição do enquadramento normativo, mais provável será que essas leis vigorem por um lapso temporal mais significativo. Então, reitero as minhas felicitações, desejo um excelente dia de trabalhos, que seja muito produtivo e, por aquilo que o programa nos mostra, certamente será. Ao CNE, mais uma vez, obrigada pelo convite e pela organização. Muito obrigada, foi um gosto estar convosco. Bom dia, obrigada. Muito obrigada. Tem a palavra o Presidente do Conselho Nacional de Educação. Muito bom dia a todas e a todos. É com imensa alegria e com muita satisfação que aqui nos encontramos. Nós, todos aqueles que estamos ligados ao Conselho Nacional de Educação. Queria, naturalmente, eu não vou fazer todos os cumprimentos protocolares porque eles já foram feitos e, portanto, vou aproveitar o cuidado da gestão que os meus antecessores fizeram dessa matéria para, enfim, vos saudar através deles. Mas queria, naturalmente, agradecer a presença da Senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, que para nós tem um significado muito particular, uma vez que o Presidente do Conselho Nacional de Educação, como todos sabem, é eleito pela Assembleia da República, pelos deputados da Assembleia da República, mas também pela constante presença da Assembleia da República e, em particular, da Comissão de Educação e Ciência no desenvolvimento das nossas atividades. No acompanhamento das políticas educativas do país, nós temos, naturalmente, um contacto bastante estreito com a Assembleia da República através da Comissão de Educação e Ciência. E por isso eu agradeço muito à Sra. Deputada Manuela Tender, o facto de estar aqui presente.
Uma saudação muito especial ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Dr. Carlos Miranda, pela forma, enfim, tão espontânea e tão amiga, se me permite dizer assim, com que nos acolheu desde o início, quando lhe demos conta desta nossa intenção, e o mesmo digo ao Sr. Dr. José Carlos Fernandes, diretor do agrupamento de escolas da Sertã, porque, de facto, sem estas duas entidades nós não conseguiríamos gerir todas as questões relacionadas com a organização deste evento. Agradeço naturalmente a presença de todos e naturalmente que há aqui uma origem deste seminário, que é um seminário que vem na sequência de tantos outros que nós temos realizado um pouco por todo o país, mas este tem um significado algo especial porque a Comissão Coordenadora do Conselho decidiu em setembro, se a memória não me falha, num dia daqueles terríveis incêndios que assolaram o país nessa altura, decidiu de facto fazer um ponto de situação, não é? Um ponto de situação acerca do trabalho que temos vindo a desenvolver, mas não ficando por aí, portanto, tendo a preocupação de proporcionar uma oportunidade para que nós possamos, de uma forma com muita liberdade, como nos disse, eu não podia deixar de referir a Lua Afonso, naturalmente, nesta altura, com a liberdade e da forma como ela sentiu, eu espero que todos sintamos esse bem inestimável que é a liberdade, possamos discutir abertamente as questões de fundo da educação. Nós temos nos preocupado e preocupar-nos sempre com a relevância de estudarmos as questões, de debatermos as questões da educação utilizando os seus fundamentos, não é? E não nos ficarmos pela discussão da espuma dos dias, daquelas coisas que fazem as páginas dos jornais, muitas vezes, que podem ter a sua importância, mas nós debatemos com questões, como já disse o Sr. Presidente da Câmara, talvez estejamos num ponto de viragem da educação e da formação em Portugal e que precisamos de a projetar, e isso tem de ser feito com base em discussões serenas, discussões tranquilas, abertas, muito abertas e em total liberdade, não é? Para que possamos encontrar os melhores caminhos para os anos que agora temos à frente para vencer um conjunto de dificuldades com que ainda nos debatemos, nomeadamente no domínio das desigualdades, que são ainda muito cavadas. Nós temos ainda um sistema muito desigual a qualquer nível de educação e formação. Temos novos problemas, os problemas criados pelas novas demografias, que temos de enfrentar, muito particularmente ao nível de português de língua não materna e outros. E aqui, naturalmente, que há digamos, novas e renovadas aproximações entre aquilo que é o trabalho das autarquias, aquilo que é o trabalho da proximidade, não é? O trabalho de proximidade, que é muito importante num país tão centralizado como o nosso, não é? Perdoem-me, mas não é por acaso que nós realizamos seminários um pouco espalhados por todo o país, porque temos a noção de que essa proximidade é absolutamente fundamental para nós enfrentarmos os desafios, não é? Não é a partir de Lisboa que se pode gerir tudo aquilo que diz respeito à vida do dia-a-dia das escolas, não é? Isso tem de ser descentralizado e as autarquias têm dado um contributo cada vez mais relevante a esse nível, e a descentralização para as autarquias é algo que não pode ter retorno, não tem retorno possível, não tem retorno. Isso foi um processo iniciado já há alguns anos e que tem de continuar, tem de prosseguir com segurança, com os pés bem assentos na terra, mas tem necessariamente de prosseguir e, portanto, enfim, esse é certamente a questão do português de língua não materna, a questão do apoio aos alunos que provêm, os apoios aos alunos que provêm de classes sociais bastante vulneráveis
E nós temos de olhar para essas crianças e para esses jovens, nós temos de olhar para as crianças e para os jovens que têm qualquer tipo de problema físico ou psicológico e que muitas vezes nós não sabemos bem onde é que elas estão e o que é que estão a fazer. Isso tem de ser claro e tem de ser transparente. Não é? Nós temos de lutar por essa transparência, temos de lutar para que saibamos em cada momento o que é que se passa com cada setor do sistema educativo, não é? E naturalmente que para que a inclusão não seja apenas um decreto-lei, não é? Porque o decreto-lei é cumprimentado a nível nacional e a nível internacional. Todos nós reconhecemos que há um avanço, eu diria quase civilizacional, aquilo que lá está. É uma questão civilizacional, mas temos de facto de trabalhar todos, não é? Para que efetivamente aquilo que lá está seja cumprido. Não é? E para que as grandes dificuldades sejam removidas e se encontrem soluções para essas grandes dificuldades que as autarquias sentem, as escolas sentem, todas as comunidades sentem, e os pais sentem, e as próprias crianças. Não é? E, portanto, enfim, eu não posso alongar mais de maneira nenhuma, penso que já estamos um pouco atrasados, mas queria só agradecer muito à Comissão Coordenadora do Conselho, nas pessoas da professora Patrícia Ávila, que estão todos aqui presentes, do professor Firmino da Costa, da professora Jesus Maria Sousa, professor Neto Mendes, professora Assunção Flores, professora Patrícia Ávila. Agradecer-lhes muito todo o apoio que me têm dado no desempenho das minhas funções, tem sido inestimável, não é? E nas discussões que temos na Comissão Coordenadora que nos permitem projetar, de facto, o papel do CNEC, já aqui foi sublinhado pelos Srs. Presidente da Câmara, Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e pelo Sr. Diretor do Agrupamento, e agradeço muito as vossas palavras. E agora eu anseio muito ouvir o nosso querido convidado, o professor Mariano Anguita, que de uma forma muito generosa acedeu de imediato ao convite que lhe dirigimos para abrir com uma conferência este seminário, e agradecer também naturalmente a todos os intervenientes nos painéis. Perdoem-me não citar todos por nome, depois no final agradecerei com os nomes todos, mas agora acho que tenho de me calar para que isto possa prosseguir rapidamente. Agradeço a todos e a todas a vossa presença, é um enorme prazer, é com muita satisfação que aqui nos encontramos, e aguardo muito que este seja um dia dado por bem emprego e que possamos intervir ativamente nas discussões que vão ter lugar após os painéis. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os intervenientes nesta sessão de abertura, e vamos continuar os trabalhos com a conferência do dia proferida pelo professor Mariano Fernandes Anguita.